Bom dia, turma. Vamos para mais uma linha de ciências, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os gases nobres. Os gases nobres, também conhecidos como gases raros, são assim chamados por serem muito estáveis, por isso pouco reativos. Eles são os únicos elementos da natureza formados por um único átomo, sem a necessidade de ligar a outro para atingir a estabilidade. Além disso, ocorrem em pequenas concentrações na atmosfera. São eles o hélio, o nélion, argônio, criptônico, xenônio e o radônio, certo? São raríssimas as reações que envolvem os gases nobres. Já se chegou até a pensar que eles não participavam de nenhuma reação, o que hoje em dia a gente sabe que não é verdadeiro, certo? Aí são exemplos que utiliza-se gás hélio, o balão meteorológico contendo gás hélio e os letreiros com lâmpada de gás neônio, certo? Então, antigamente a gente achava que eles não existiam, não faziam. Hoje não, a gente já sabe que eles são utilizados no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Você já deve ter visto alguns balões de festa voando, perdido pelo céu da sua cidade, onde você mora, não já viu? O pessoal compra aqueles balões de festa e às vezes solta e o balão sobe de uma vez. Por que aquele balão sobe? Vocês sabem por que ele sobe? E por que o balão comum não sobe? O balão comum não sobe porque ele é preenchido com ar atmosférico. Já o balão que sobe, ele é enchido com o gás hélio, certo? Que ele é menos denso ao ar. O que acontece? O volume qualquer do hélio passa pelo ar como se não fosse, ele é menos denso do que o ar. Então ele sobe até chegar a um ponto que ele encontra a densidade dele. É igual ao balão comum. Às vezes tu quer pegar um balão comum e tu querer enfiar ele dentro d'água, ele sobe. Ele não fica dentro d'água, ele sobe, porque na água o balão é menos denso, o gás atmosférico é menos denso do que a água, certo? Agora a gente vai ver o gás nitrogênio, certo? Você já deve ter ouvido falar em proteínas, elas fazem parte da composição do corpo de todos os seres vivos. Todas as proteínas têm nitrogênio em sua estrutura, que é formado por unidades menores chamadas os aminoácidos. Devemos ingerir diariamente alimentos com proteínas, pois eles são O que a gente deve ingerir diariamente esses aminoácidos? Porque eles transformam, além das proteínas, o nitrogênio faz parte das moléculas de ácidos nucleicos, como o DNA, que armazena características hereditárias. Quais são os alimentos que contêm gás de nitrogênio? A carne, o feijão, o ovo são exemplos de alimentos que têm o nitrogênio, certo? A gente sabe que o nitrogênio ele é abundante no ar, não é isso? A gente viu nas aulas anteriores os tipos de composição do ar da atmosfera. A gente viu que o ar ele é abundante, né, na atmosfera. Apesar disso, ele não participa de reações dentro do nosso corpo humano. E a gente não consegue utilizar o nitrogênio na nossa respiração, certo? Para produzir proteínas e ácidos nucleicos. Os animais, como o ser humano, obtém substâncias ricas em nitrogênio, com o qual produzem sua proteína quando se alimentam de plantas ou de animais herbívoros, carnívoros ou onívoros. Como se pode notar, os animais dependem diretamente ou indiretamente das plantas para obter o nitrogênio, né? Assim, a gente depende do quê? Da carne, do arroz, do feijão, do ovo, não é assim? E os animais dependem das plantas. E como é que as plantas conseguem obter o nitrogênio? As plantas só conseguem proveito do gás de nitrogênio depois que ela foi fixada, ou seja, transformada em outra forma nitrogenada, que pode ser aproveitada pela planta. Há dois tipos de fixação do gás de nitrogênio na natureza: espontaneamente, pela reação dos relâmpagos, embora em quantidade de composto formado dessa maneira seja pequena, e por meio de bactéria fixadora, que pode estar presente no solo ou vivendo associadas às raízes de algumas plantas. Esse é o processo mais relevante de fixação do nitrogênio da natureza, certo? Aí são exemplos
de plantas que possuem grande quantidade de nitrogênio em suas raízes. A raiz da ervilha, que contém as bactérias de nitrogênio, certo? Fixadora de nitrogênio. As bactérias nitrogenadas são absorvidas pela planta, que as utilizam na síntese de suas proteínas e ácido nucleico. Os animais, então, obtêm o nitrogênio que necessita por meio da alimentação ao longo da cadeia alimentar. Os animais se alimentam das plantas e as plantas se alimentam das raízes que vai entrando pelos fungos das bactérias que entram pelas suas raízes. Outra via de produção de nitrogênio que as plantas conseguem absorver é o processo de decomposição de organismo morto e de resíduos produzidos pelos animais, urinas e fezes. A decomposição realizada por algum tipo de bactéria pelos fungos e os compostos de nitrogênio são novamente disponibilizados no solo e podem ser aproveitados pelas plantas, certo? Os nitrogênios retornam para a atmosfera pela ação de outras espécies de bactéria, chamada-se desnitrificação. Essa desnitrificação é as bactérias quando voltam para o estado de... voltando da atmosfera, certo? No caso da decomposição dos animais. Essas plantas especializadas, chamadas plantas carnívoras, conseguem aproveitar diretamente o nitrogênio presente nas proteínas dos animais. Essas plantas apresentam folhas modificadas com estruturas que atraem e digerem pequenos animais. Após a digestão, as plantas absorvem o composto nitrogenado, que são usados na síntese das próprias proteínas. As plantas carnívoras, em sua maioria, vivem em local com baixo teor de nitrogênio, no solo e em composição desfavorável ao desenvolvimento das bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, quase elas não têm aquelas raízes fixadoras de nitrogênio, né? Aquelas bactérias que transmitem o nitrogênio nas suas raízes. Ela consegue o nitrogênio, essas plantas carnívoras, através da alimentação dos outros animais. Por isso que elas conseguem nitrogênio diretamente, certo? E a água na atmosfera? Na troposfera, a água ocorre no estado de vapor, mas também sobre o estado líquido, né? Formando as nuvens. As nuvens são constituídas de numerosas gotículas líquidas derivadas da condensação de vapores de água na troposfera fria. A quantidade de vapor de água na atmosfera determina o nível de umidade do ar. Assim, quando essa quantidade é muito pequena, o ar está seco. Nesse período agora, né? Outubro, novembro, dezembro, tem pouca nível de... A umidade está pouca, né? Porque o vapor de água está bem pequeno, né? Assim, o vapor se forma quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, o que é favorecido pelo aumento de temperatura. Na natureza, os dois processos em que ocorre a mudança de estado na água, do líquido para o gasoso, são a transpiração e a evaporação. Não é assim? A transpiração. Que é a transpiração? Transpiração é a perda de vapor de água pelos seres vivos. As plantas liberam vapor de água, principalmente por suas folhas. Muitos animais eliminam água pelo suor, que normalmente evapora. Não é assim? E entra em contato com o vapor. Já a evaporação ocorre a liberação de vapor da água das superfícies, rios, lagos, oceanos e até o solo. Não é assim? E assim sucessivamente. Alguns materiais sólidos podem ter sua forma alterada quando fica exposto à umidade. Olha, ó. O fio de cabelo humano é um exemplo. Ele sofre um leve encolhimento quando a umidade diminui e se estica quando a umidade aumenta. Como assim, professor? Quando teu cabelo tá seco, ele diminui. Quando ele tá molhado, ele parece que ele cresceu, né? Assim? E tu pegar o cabelo das meninas, quando molha, ele estica. E quando ele está seco, ele diminui. Então, é isso que ele está explicando, certo? Por causa da umidade. Quando o cabelo está muito molhado, muito úmido, ele estica. Quando o cabelo não tá seco, ele... Certo? Aí na fotografia é um hidrômetro, que está aí ao lado, né? O fio de cabelo se encolhe ou se distingue, acionando uma alavanca presa ao ponteiro, que marca em uma escala o nível de umidade no ar. Esse cara aí, o hidrômetro, é feito com um fio de cabelo e ele é o instrumento utilizado pelos meteorologistas para ajudar o clima e as previsões do tempo. Certo?
E agora a gente vai fazer essa atividadezinha de 10 questões e até a próxima aula.